Inclusão e acessibilidade de pessoas deficientes. Essa é uma questão muito séria, mas que precisa ser tratada com responsabilidade e infraestrutura. Confira. A parceria entre o Ministério da Cidadania e o Centro de Integração Empresa-Escola vai permitir que surdos e cegos, por meio da língua brasileira de sinais, Libras, tenham acesso a todos os serviços oferecidos pelo governo federal. Foram produzidos 16 vídeos com informações específicas sobre os direitos e benefícios da política de assistência social. Dificuldade da linguagem, dificuldade da informação, dificuldade de onde encontrar essas informações necessárias, e com esse tipo de acesso fica muito mais próximo o desenvolvimento e inserção também do deficiente físico no mundo do trabalho. Celso, há 15 anos, é funcionário da instituição. Ele se sentiu incluído e valorizado com a parceria. É uma união entre governo e CIE. Não temos mais preconceito, isso deixa de existir. É estímulo, é inclusão, e isso vai melhorar muito mais. A nossa meta é atingir 10 mil deficientes sendo atendidos num universo de 300 mil jovens que nós atendemos hoje. Mas a parceria entre o Centro de Integração Empresa-Escola não vai ficar por aqui. O Ministério da Cidadania acredita que, além da inclusão dessa população deficiente, a instituição pode ajudar na geração de emprego e renda e ajudar a reduzir a pobreza no país. Dentro de um programa que nós temos, que é o Progredir, nós vamos juntar com o CIE esse programa e vamos fazer com que essa oferta se amplie bastante de oportunidades de estágio, né, e até de emprego, logo, primeiro emprego. Teoria está aí. Vamos ver a prática da realidade. Neste dia 10 de outubro é lembrado o Dia da Saúde Mental. Falta muita informação à população sobre esse tema. É preciso grande responsabilidade, a começar das autoridades. E por isso, especialista tem um comentário importante a fazer. Por que a saúde mental da infância e adolescência é tão importante? Segundo Thomas Insel, diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental do governo americano, em um dos últimos trabalhos, nos mostra que mais de 50% dos transtornos mentais nos adultos se iniciaram na infância. Portanto, a infância é um momento crucial para que os problemas sejam detectados e tratados para que não haja prejuízos ao longo da vida de uma criança e do adolescente e, portanto, na vida adulta. Nós sabemos que a população brasileira tem em torno de 30 milhões de crianças e adolescentes. Desses 30 milhões de crianças e adolescentes, em média, a prevalência dos transtornos mentais se dá em torno de 10 a 15%. Ou seja, temos aí uma população em torno de 9 milhões de crianças necessitando de algum tipo de cuidado em psiquiatria da infância e adolescência. E como se dá a avaliação de uma criança no ambiente da psiquiatria da infância e adolescência? Em primeiro lugar, nós temos que entender que as crianças e os adolescentes normalmente não nos procuram espontaneamente. Eles são trazidos ou pelos pais ou por seus cuidadores. E muitas das vezes, os problemas que são a nós trazidos não vêm de uma demanda da própria família, e sim, muitas vezes, da escola ou de algum outro ambiente extrafamiliar. Isto gera um problema. Por quê? Porque muitas vezes a criança não tem uma demanda própria, ela não sabe nem por que ela está lá sendo avaliada. E cabe a nós, psiquiatras da infância, não só informarmos, como avaliarmos, mostrarmos para a criança que nós estamos preocupados com o desenvolvimento dela, engajarmos os pais, a família ou os cuidadores dessa criança e darmos atenção a essa problemática. Normalmente fazemos entrevistas com os pais, os familiares, muitas vezes com os professores e outros profissionais que giram em torno dos cuidados das crianças. As avaliações não são curtas, muitas vezes levam vários dias e o diagnóstico muitas vezes não se dá na primeira entrevista. Não só porque se trata de um assunto bastante complexo,
mas porque também os diagnósticos podem mudar ao longo do tempo pelas próprias características da criança ser um ser em desenvolvimento. O diagnóstico é algo muito importante. Ele não se acaba em si mesmo. O diagnóstico é o primeiro passo para que nós possamos avaliar um plano de intervenção com esta criança. No mundo da psiquiatria da infância, as intervenções podem ser várias. Nós não podemos esquecer que o diagnóstico precoce ou o diagnóstico feito a tempo é o melhor aliado a uma boa terapêutica. As alternativas que nós temos para tratar as crianças são alternativas medicamentosas, alternativas psicoterápicas e nenhuma delas é melhor ou pior. Tudo depende do momento, da necessidade e principalmente das evidências científicas. Cuidar de uma criança, cuidar dos seus aspectos mentais e emocionais, faz com que uma criança possa desenvolver ao longo da sua vida todas as suas potencialidades emocionais, cognitivas, sociais e, por conseguinte, pessoas mais saudáveis e adultos com menos transtornos mentais. Aí, dia 10 de outubro, dia de alerta com relação à saúde mental. Refletir tudo isso. Outubro Rosa PET é a campanha também de prevenção ao câncer de mama nos animais. Muito importante. Cláudia Repete, docente do curso de Medicina Veterinária da Unimar, a Universidade de Marília, é a nossa convidada e comenta o assunto. Muito boa noite, Zé Henrique, e agradeço imensamente o convite para a gente estar aqui hoje falando e divulgando sobre o nosso Outubro Rosa PET. É uma campanha que já está ficando tradicional aqui em Marília, não, doutora? Sim, nós começamos há cerca de 4 ou 5 anos, né? E junto com a coordenação do curso de Medicina Veterinária, o professor Fábio, a gente tem todo ano agora obtido êxito nessa campanha, que é uma campanha também de conscientização dos proprietários sobre o diagnóstico precoce, a prevenção e o tratamento do tumor de mama nos animais. Bem, prevenção, falando sobre o câncer de mama nos animais e o trabalho de prevenção. A senhora comenta. O tumor de mama nos animais, tanto nas cadelas quanto nas gatas, ele é hormônio dependente. E esse hormônio, ele vem dos ovários, né, que é produzido durante todo o ciclo estral desses animais. A prevenção do tumor de mama, então, se dá através da castração. Na castração, a gente tira os ovários e o útero, tirando, então, a fonte de hormônio que iria nutrir essas células neoplásicas. Então, a nossa campanha de conscientização dos proprietários é que quanto mais precoce for realizada essa castração, principalmente nas fêmeas, menor vai ser a chance desses animais adquirirem o tumor de mama durante a vida inteira. Só para vocês terem uma ideia, se a fêmea for castrada antes de ela entrar no primeiro cio, né, no primeiro estro, a castração protege em 99% essa fêmea de ela ter tumor de mama. Ou seja, se ela for castrada antes do primeiro cio, ela tem 0,5% de chance de ter um tumor de mama durante toda a vida desse animal. E se essa castração ela foi feita até os 2 anos e meio de idade, nas fêmeas, essa castração vai ter um efeito protetor contra o aparecimento do tumor. Então, a incidência ela tem aumentado nos animais, como tem sido o trabalho de aceitação pela população desse tipo de campanha, doutora? A incidência é muito grande. Para você ter uma ideia, é o segundo tumor mais comum nas fêmeas caninas e nas felinas é o terceiro tumor mais comum. Então, aqui no nosso Hospital Veterinário da Universidade de Marília, a gente atende toda semana 4, 5 animais portadores de neoplasias mamárias. Então, assim, muitos proprietários, muitas vezes, ainda desconhecem que as fêmeas podem ter esse tipo de tumor. Então, nesse mês de outubro, todo animal que chegar no hospital veterinário, independente da queixa do proprietário, né, ele vai ser, então, receber informações sobre esse método de diagnóstico, de tratamento e de prevenção do tumor de mama. Muitos correlacionam, às vezes, um parente que já teve esse tipo de tumor. Então, muitas dúvidas vão surgindo conforme o médico veterinário vai orientando esse proprietário. Então, assim, a gente tem observado que, realmente, cada ano que passa, né, essa conscientização vem ocorrendo. Já tem gente perguntando, e nos machos também há incidência?
apesar de ser menos frequente nos machos, mas eles também podem ser acometidos pelo tumor, sim. Raças onde há a possibilidade mais comum. Existe? Existe. No nosso meio, a gente tem muito animal sem raça definida, né? Então, assim, qualquer trabalho nível nacional que a gente pegue, os cães SRD, que a gente chama, que são sem raça definida, correspondem à população que mais é acometida. Mas, dentre os animais de raça, a gente observa que o poodle, os beagles e os goldens são acometidos, na maioria das vezes, por esse tipo de tumor. E é claro, quanto mais cedo se detectar, maior a possibilidade do tratamento e do sucesso desse tratamento, não, doutor? Isso. Às vezes, né, o proprietário, por desconhecer, ele traz a fêmea, o animal aqui no hospital, com nódulos bem grandes. E quanto mais precoce ele trouxer, melhor. Porque o que acontece? Os tumores, eles podem ser tanto malignos quanto benignos. Porém, os malignos, eles podem ganhar corrente circulatória e fazer metástases, né? Então, assim, se a gente tira a fonte de tumor primário mais cedo, a probabilidade desse animal vir a ter metástase é menor. A metástase seria a implantação dessas células tumorais em outros órgãos que não a mama. Então, o que a gente alerta, o que a gente pede é que, se possível, né, que exista uma rotina na palpação das mamas das cadelas e das gatas. As cadelas, elas têm normalmente 5 pares de mama, as gatas 4 pares de mama. Então, às vezes, num carinho, num banho, está ali sentado com o seu pet, faça, né, uma palpação detalhada. Às vezes acha um nódulo pequeno e muitas vezes ele espera esse nódulo crescer para trazer esse animal para a gente. E o que torna, muitas vezes, o tratamento mais complicado, né, a disseminação do tumor mais num nível mais alastrado, vamos dizer assim, no organismo do animal. Então, a partir do momento que seja diagnosticado, que seja detectado em casa um nódulo, não necessariamente ele vai ser maligno, mas é interessante que esse proprietário leve esse animal ao médico veterinário para que seja feita a avaliação, e se for realmente o tumor de mama, o tratamento é a cirurgia, é a retirada de toda a cadeia mamária, porque como eles têm 5 ou 4 pares de mama, uma mama se comunica com a outra. Então, às vezes, o proprietário chega achando que vai ser retirada só aquele nódulo, né, e nós explicamos que, na verdade, tem que ser feita uma cirurgia mais agressiva para diminuir a probabilidade desse tumor aparecer nas outras mamas. Com a alimentação, é preciso cuidado especial de prevenção? Com relação à alimentação, a gente observa que, assim, como os animais eles têm vivido mais tempo, né, e muitas vezes a alimentação é uma alimentação mais variada, o que está embutido na possível etiologia do tumor de mama são aqueles alimentos ricos em corantes. Os corantes, eles têm associação com um maior aparecimento, com uma maior incidência do tumor de mama nos animais, sim. Mas, hoje em dia, a indústria PET, ela toma muito cuidado. A maioria das rações comerciais hoje já são rações sem corantes. Bem, só para a gente concluir, desse Dia dos Animais, sua mensagem à população com relação a cuidados com a saúde animal e, consequentemente, com a saúde pública, doutora. Sim, então a gente deixa aqui a mensagem que, se vocês têm um animal de estimação em casa, né, seja da espécie felina, canina ou outra espécie talvez, que fique alerta. Existe o tumor de mama, a incidência é bem elevada no nosso meio, uma vez que o animal não seja castrado, se tiver um... Tá aí, a dica está dada, da Cláudia Repete, da Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar. Vamos seguir. Você que tem uma cadela, você que tem uma gata. Bem, a data não pode passar em branco. Dia Internacional do Lions. A nossa homenagem a você que é do Lions e que continua fazendo um trabalho belíssimo.
4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.